Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em psicanálise clínica e também com pós-graduação em direito penal. Hoje falarei de um tema que indiretamente, vamos dizer assim, atinge o direito penal. Tema que interessa tanto a criminologia como a própria psicanálise. O tema da minha palestra de hoje é psicanálise e suicídio. Embora o Código Penal brasileiro não se puna o suicídio, porém, ele trata da instigação ou auxílio ao suicídio. Mas o que vamos abordar hoje nessa palestra é qual a explicação da psicanálise do suicídio. É claro que para falarmos sobre a causa que leva o ser humano a vencer seu instinto de conservação elementar até aos animais inferiores, é algo que precisa um estudo profundo. É preciso que analisemos cada caso concreto. É ponto pacífico que os motivos que levam um homem ao suicídio é fundamentalmente inconsciente, em que pese as cartas que alguns suicidas deixam explicando o seu ato de modo até com motivos aparentemente lógicos. O psicanalista que quiser basear na análise dessas cartas deve levar em conta não o sentido expresso das mesmas, mas o sentido oculto que elas trazem. Exemplifiquemos. Semelhantemente, com o mecanismo dos sonhos, o psicanalista que quiser interpretar os sonhos não pode se basear nas interpretações dos conteúdos manifestos, mas tem um difícil trabalho, conjuntamente com seu paciente, de desvendar o sentido simbólico dos mesmos. Os sonhos, além do conteúdo manifesto, possuem um conteúdo latente que se expressa através dos símbolos que podem ser esclarecidos na sua interpretação. A não ser em sonhos de crianças, em que se expressam-se os símbolos ocasionados pela censura. Na carta, existe de maneira semelhante ao sonho um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Vimos exemplos de certos suicidas declararem motivos do seu suicídio como decadência econômica e outros motivos sociais. Os suicidas geralmente são predispostos, assim como existem delinquentes predispostos à realização do delito. As causas são apenas precipitantes, mas o suicídio é um conflito íntimo que leva de maneira sistemática ao ato mórbido. Fatores culturais influenciam o suicídio e às vezes pressionam o suicida a realizá-lo.
O livre-arbítrio fica até certo ponto cerceado e o indivíduo forçado pelos fatores culturais, é quase que instigado, induzido. É toda uma comunidade, às vezes, que pressiona o indivíduo a praticar o suicídio. Esses são casos excepcionais em que os fatores culturais desenvolvem uma influência preponderante. Mas mesmo nesses casos, as influências dos fatores inconscientes não deixam de inclinar para a realização do suicídio. Os psicanalistas ortodoxos, os que aceitam a teoria do complexo de Édipo, literalmente, explicam que o sentimento de culpa inconsciente ocasionado por este complexo pode transformar-se em agressividade contra si mesmo. Enquanto, no homicida, o sentimento de culpa inconsciente volta-se para os outros, o suicida, este mesmo sentimento de culpa volta-se contra si mesmo. É por isso que um certo psicólogo disse que o suicida é o assassino de si mesmo. E há uma certa identidade, não resta dúvida, nestes dois comportamentos. É possível que pessoas com tendências incestuosas possuam tal sentimento de culpa, que certos psicanalistas ortodoxos dizem pertencer a todo o gênero humano. Mas não podemos generalizar. O que é de fácil contestação é que alguns criminosos possuem tal sentimento de culpa que levam ao homicídio. No caso do suicídio, pessoas cujo superego é demasiado severo desenvolvem um sentimento de culpa que se assemelham ao que a psicologia religiosa denomina de consciência escrupulosa. Só que esses enfermos desenvolvem a culpa a um sentimento de ódio a si mesmo que, desde pequenas atitudes inconscientes destrutivas, como se cortar ou barbear, até distração inconsciente, que expressa um desejo de aniquilação, como deixar-se ser atropelado por um carro. Esses são os suicidas que ninguém percebe. Quando o ódio a si mesmo se desenvolve de maneira progressiva, desde o ato de autopunir com pequenas atitudes, como acima citadas, e culmina com o suicídio, o amor próprio vai decaindo até um nível de destruição de si mesmo. E o suicídio parece, para estes enfermos, a única solução. Todo suicida, a não ser casos de psicose grave, possui um profundo sentimento de culpa, quer provenham das inclinações incestuosas ou sentimento de culpa originário de uma crise afetiva infantil que o levam à prática do suicídio. É possível que muitos suicidas não tenham consciência da sua tendência suicida. Por isso, eles, através de suas cartas ou bilhetes de despedida, explicam o motivo que nos parece lógico. Outras vezes, as motivações que eles expressam nas suas cartas são motivos que uma pessoa normal não tomaria esta atitude. Não que eles estejam mentindo
Entretanto, não se trata de motivos verdadeiros, que os motivos ocultos estão no seu sentimento de culpa inconsciente. Explica-se nessas cartas motivos desencadeantes, não motivos profundos, que eles, os suicidas, não têm acesso. Homicídio de si mesmo é a expressão que caracteriza plenamente este sentimento de culpa inconsciente que leva o ódio a si mesmo. São casos excepcionais os que podem haver uma certa preponderância de fatores sociais devido ao clima criado como uma epidemia de certa ideia psicológica. O escritor e poeta alemão Goethe, ao escrever o seu romance Memórias do Jovem Werther, em que o herói do romance, por um amor não correspondido, termina se suicidando com uma pistola, na época da sua publicação, causou uma certa comoção social, gerando em muitos jovens atitudes suicidas. Mas esses são casos excepcionais. Nós podemos perceber em casos semelhantes quando, por exemplo, um país, devido a uma revolução ou crise política, entra, por exemplo, no estado de sítio. O estado de tensão causado pelo clima psicológico criado modifica o equilíbrio normal das pessoas. E esse estado de tensão ou clima psicológico tem influência quase que determinante sobre o comportamento. Mas, de modo geral, os fatores inconscientes preponderam sobre a causa dos suicidas. As justificativas e as despedidas, quase que lacônicas, não explicam o verdadeiro motivo do comportamento suicida. Sentimento de culpa inconsciente é que vão dar à luz para grande número de casos de suicídios. A interpretação que os parentes e as pessoas que não compreendem a causa autêntica do suicídio fazem com que se tomem casos precipitantes como verdadeira causa. São causas provenientes da infância e que dão a causa explicativa para os suicídios. O suicida precisa odiar a si mesmo para poder realizar o seu comportamento. É preciso que se tenha a agressividade de um assassino. Entretanto, a vítima não é o seu semelhante, é a si mesmo. Como prevenir o suicídio? Medidas educacionais podem ser tomadas como um amparo à infância e a sua assistência psicológica. O desenvolvimento do sadio amor de si mesmo, pois ninguém pode amar o seu semelhante se não aprender a amar a si mesmo. O mandamento cristão diz amar o próximo como a si mesmo. O suicida não ama a si mesmo, não ama também o seu próximo. Há casos de suicidas que, com seu comportamento, deixam em situação desesperadora seus filhos, seus parentes próximos. É uma prova evidente que ninguém pode amar o próximo senão a si próprio. Não é um narcisismo exagerado, o amor próprio exagerado, que leva à criminalidade. Mas deve-se haver um justo amor de si mesmo para se aprender a amar os seus semelhantes. O suicídio é um problema
e que tem várias causas, porém esta é a predominante do ponto de vista psicanalítico. É casos de transtorno bipolar na fase do tipo não neurótico, mas até psicótico, podem levar da melancolia à depressão ao ato suicida. Mas, geralmente, o suicida tem uma tendência inconsciente que vem progressivamente desenvolvendo até o momento final onde ele realiza a sua autodestruição.